Olá pessoal do canal Brasil Notícias, muito bom dia, sou Rilgley Fagundes, estou de volta trazendo mais informações para vocês. Hoje é dia 12 de março de 2020, na descrição do vídeo você encontra o link para esta matéria. Curta nosso canal, gosta do nosso trabalho? Na descrição do vídeo você encontra a conta bancária para aqueles que quiserem nos ajudar. Bom pessoal, vamos a mais uma fofoca, mais um fififi de Lauro Jardim. Gente, eu já cheguei a elogiar um tempo esse camarada, mas infelizmente Lauro Jardim ele tem tomado um rumo muito medonho, triste na área do jornalismo. E cada vez pior, né, são as fofocas, as fake news. Só que dessa vez o General Heleno, o homem do foda-se, pois é, foi lá e ó, creu, não perdoou. Se inscreve, comenta, compartilha, que like maroto, aperta as notificações, vamos à matéria. Ó só. Lauro Jardim de fofocas cria nova fake news e é enquadrado por General Heleno, irresponsável e mentiroso. Ih, doeu essa, Lauro. A pior coisa, gente, é quando um jornalista, um repórter, ele perde a credibilidade e ele perde, né, essa coisa da sensibilidade do que publica. O ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, GSI, General Augusto Heleno, foi às redes sociais nesta quarta-feira, 11, desmentir mais uma vez o jornalista do Globo, Lauro Jardim. Heleno se referiu ao jornalista como Lauro Jardim de fofocas e externou sua indignação com a fake news publicada por Lauro em sua coluna no jornal intitulado Itamaraty contra a OAEI no leilão de 5G. Olha só, vocês vão entender por que ele publicou isso aqui, tá? Eu falei, mas o que tem a ver, cara, isso daí, beleza? Por que, qual o problema? Você vai entender agora, olha só. Manchete da coluna, aqui tem a manchete para quem quiser, né? Aqui, bonitinho. Bom, o colunista afirmou que, em um encontro ocorrido na última semana, representantes da ABIN e do GSI posicionaram contra a participação da empresa chinesa, Huawei, no leilão de 5G, que acontece no final do ano. Lauro ainda reiterou que o intuito da decisão seria para não desagradar Donald Trump. Estão começando a entender? Mas vocês vão entender mais ainda. Continuando. Lauro Jardim de fofocas insiste em mentir, dessa vez sobre um assunto de segurança nacional. Rebateu Heleno. O chefe do GSI salientou que a nota feita por Lauro sobre leilão do 5G é toda inconsistente. Ele inventou o que lhe interessava divulgar. Só há duas possibilidades. Ele é irresponsável ou quer prejudicar o país onde nasceu, concluiu Heleno. Aqui tem a publicação do General Heleno, quem quiser conferir. Gente, o que isso implica no Brasil? Eu vou explicar para vocês o que isso implica para a gente. Primeiro ponto que é preciso entender aqui. Os Estados Unidos e a China estão numa guerra econômica. Não sei se vocês já prestaram atenção, que acompanha. Eu não falo sobre isso porque é um assunto que pouca gente, aqui no Brasil, poucas pessoas se interessam por isso. Mas as duas nações estão numa guerra econômica, né? Há um bom tempo já. Já acho que desde do ano passado, um pouquinho antes, né, estão lá numa briga de, né, uma hora um taxa o outro, que destacha o outro, que taxa, que depois é pra cima, que é aquele negócio todo, um proíbe, não sei o que, até a queda até a Apple teve uma queda, chegou até ser proibido a venda, se não me engano, de produtos de telefone da Apple na China, e foi uma danada, ou foi proibido, ou foi uma propaganda para não compra, uma coisa assim. Depois voltou normal, depois aí, enfim, o nó foi tomado lá, né? E o que acontece? O Brasil hoje, ele tem se dado muito bem com os Estados Unidos, né? E veja, o interessante nessa história é porque é o seguinte, com essa briga entre Estados Unidos e China, o que acontece? Sobra mercado para o Brasil, né? Sobra mercado para o Brasil, sobra espaço, a vantagem é para o Brasil. Porque se a China não entra em um acordo com os Estados Unidos, né, os Estados Unidos com a China, eles precisam vender ou comprar, né, produtos de algum lugar ou para algum lugar. E produtos que um oferecia para o outro, que o outro oferecia para um. No entanto, por causa da briga do zóio puxado com os galegão, com os loiros, né,
do zóio verde, do zóio azuis, ou por conta disso, eles não estão mais. Então, o que acontece? O mercado brasileiro tá aí, ó. Ops, estamos aqui, somos amigos, nós vende, não tem problema, nós compra também, é só negociar com nós aqui. E aí o que acontece? O presidente Bolsonaro tem se mostrado um excepcional diplomata nessa área. Apesar da esquerda dizer que ele é truculento, que ele ia causar guerra, ia ter homem-bomba voando pra tudo quanto era lado, aquela coisa toda que a gente já conhece lá, né? Que no fim das contas foi o oposto. O Brasil fortaleceu mais ainda os seus laços com o Oriente Médio, né? Quer dizer, foi um tapa bem dado na cara da esquerda. E vocês podem ver até que eles estão mais caladinhos em relação a algumas narrativas. E isso é uma estratégia, gente. Eles estão só calados para dar o bote. Não tem aquele ditado que diz que o coveiro se faz diz que coisa se faz de morto para comer o fiofó do coveiro? Pois é mais ou menos assim, né? Ninguém vai na onda não, que eles estão só lá assim, ó, deixa esfriar que aí nós vem sem pena. Por isso dia 15 de março. Então, o que acontece? A China, nessa questão do 5G, resolveu fazer negócio com o Brasil. China, que está lá encrencada com os Estados Unidos. Porém, o Brasil acabou de fechar grandes acordos com os Estados Unidos. O que o Lauro Jardim quis fazer aqui? O Lauro Jardim quis plantar uma semente de discórdia. E essa matéria dele pode ter consequências catastróficas. Porque, primeiro, ele diz o quê? O que ele fala? Que o Brasil está tentando vetar essa empresa Huawei, né, de 5G da China, para agradar os Estados Unidos. Só que tem um detalhe, o Brasil tem fechado grandes acordos com a China nesse último ano, tanto de importação quanto de exportação. Ao publicar isso, ele gera um conflito, uma desconfiança, um mal-estar com a China em relação ao Brasil, o que pode fazer o governo chinês pisar no freio no que se diz respeito a negociar com o Brasil. E passar a imagem de que o Brasil está se submetendo aos caprichos do Donald Trump. Se você parar para prestar atenção, não é bem assim que a coisa está funcionando. Porque os acordos que Bolsonaro fecha com os Estados Unidos são bilaterais. Não é como os acordos fechados com Cuba, que construíram o porto de Mariel, e 2 bilhões de reais o Brasil perdeu. Não é igual os acordos fechados com a Venezuela, que construíram para lá metrôs, né? Enquanto nós aqui precisávamos de metrô. E o que nós tínhamos no nosso metrô? A corrupção. Nós tivemos aí, eu esqueci o nome da operação, mas nós tivemos uma corrupção ferrenha em cima dos metrôs. Então vejam só, roubavam do nosso dinheiro para mandar para fora. Esses eram os acordos do PT. Nós tivemos a Angola também, que ia dar um calote na gente, mas como mudou de governo, aí foi ligeira e foi lá e adiantou a dívida que tinha pendengada com a gente. Por quê? Porque eles dependem do Brasil. Como no governo anterior o Brasil fornecia tudo o que eles queriam, podia ficar devendo pra gente o quanto eles quisessem, que o governo que estava aqui no Brasil antes permitia isso e até gostava, porque era uma forma de corrupção, né? Mandar dinheiro para eles, uma parte era desviada pro bolso dos pilantróficos e tava tudo tranquilo, não precisa pagar agora não, igual a Globo, por exemplo. A Globo agora, depois do Bolsonaro, foi pedir dinheiro no exterior, olha como é interessante. Para poder pagar a dívida que tem aqui com a União, para poder renovar a concessão. Ou seja, pelo jeito, se você parar para prestar atenção, eles não tinham a menor intenção de pagar nada. Resolveram, tanto é que eles tiveram que correr atrás agora às pressas, para poder, em 2022, ter o din-din para poder pagar essa conta. Né? Angola também, né, teve que pagar adiantado. Cuba não vai pagar, isso aí esquece. Não tem conversa. Venezuela, meu Deus do céu, não tem nem para eles. Você tem a Bolívia aí, 2 refinarias nossas foram tomadas em 2006 ou foi 2008, né, na mão grande. Então esses são os acordos, isso é uma relação pequena, né, dos acordos do PT com os países vizinhos. Os acordos do presidente Bolsonaro é o contrário, geram negócio. O acordo que o Bolsonaro tem com a China, para você ter uma ideia, você tem exportação do Brasil para lá, principalmente na área de carne suína e carne
bovina. Você tem exportação do Brasil, de soja do Brasil para a China. Você tem produtos de lá vindo para cá também, mas você tem produtos aqui para lá. Eu acho que, se não me engano, nós estamos na maior exportação de carne do Brasil para a China. Então, tudo isso, gente, a esquerda quer acabar. Então, quando o Lauro Jardim lança essa matéria, a intenção é criar uma barreira, um mal-estar entre os governos, para que esse mal-estar venha atrapalhar na economia. Venha atrapalhar na economia. Uma vez atrapalhando a economia, o Brasil volta a quebrar. Vocês pensam que eles estão satisfeitos com o Brasil assim? Não estão, gente. Porque, presta atenção. Mas o Brasil quebra não prejudica todo mundo? Não. Prejudica eu, prejudica você, que somos aqui da base. Mas essa turma do jornalismo, da imprensa marrom, que recebe as nossas custas, que vive do erário público, do contribuinte, para eles não. Porque eles se transformam em ferramentas pagas do governo. O governo paga para eles darem notícias boas, como nós tivemos, por exemplo, em 2014. Cara, não tem como você não perceber isso. 2014, qual era a propaganda? O governo está bem, está tudo estável, está tudo tranquilinho, não tem nenhum problema, não tem... tudo às mil maravilhas. Veio as eleições, 2 semanas depois estoura a bomba. Dilma Rousseff maquiou os números, pegou dinheiro da União e colocou aonde não podia. Que foi o que caracterizou o crime de pedalada fiscal. Aí nós tivemos aumento de energia, mas ninguém fala disso. Quer cobrar Bolsonaro, mas ninguém fala disso. Tivemos aumento da gasolina. Toda semana tinha um aumento absurdo da gasolina, mas ninguém fala disso. Todo mundo fica calado, só quer criticar porque o preço não abaixa, mas ninguém lembra do tempo que aumentou. Quem foi que aumentou? Né? O gás de cozinha explodiu o preço. De R$40 subiu para 80, 60, 70. Ninguém fala disso, todo mundo cobra porque que Bolsonaro não abaixou o preço ainda. A pergunta é: como se desfazer de uma política criminosa deixada pelo PT? Esse é o grande problema do Brasil. É entendermos que a política, certos setores do nosso governo ainda estão aparelhados e ainda estão sob a guarda dessa política antiga. E essa política antiga, infelizmente, é o que está ferrando o nosso Brasil. São acordos, são regulamentos, são leis que foram criadas. Que para se desfazer isso daí não é assim tão simples. Precisa-se de um plano consistente. E essas agências reguladoras precisam também avalizar isso daí. Agências reguladoras essas que foram aparelhadas pela esquerda. Então fica difícil a gente conseguir. Então, voltando ao ponto, a ideia do Lauro Jardim foi criar um problema. Veio o general Heleno e, como sempre, não deu um foda-se, mas deu-lhe uma botada bem caprichada. Né? O homem da fofoca, o homem da mentira, assim foi que o general Heleno chamou o jornalista. Você vê, gente, os jornalistas que tinham um nome, cara, para crescer no Brasil, se fossem jornalistas, né, tudo para se tornarem, mas escolhem uma ideologia mentirosa e usam, né, daquilo que deveria ser o informativo do povo, usam disso para criar estabilidade no governo. E depois vamos criticar o presidente Bolsonaro. Canal Brasil Notícias, tá aí, gente.